Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para a turma do sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto da aula passada. Nós vimos a Roma, a sua localização geográfica, o período da monarquia e o início da República. E hoje nós vamos entender como a República se manteve em seu auge até a sua crise, decadência e passando para o Império. O expansionismo romano, quando Roma se torna uma república, ela começa a expandir seu território, muito por conta que era para garantir as defesas territoriais. Então Roma possuía alguns inimigos locais e ele enfrentava esses inimigos para ter um controle da região e, sem dúvida, também sobre a questão do crescimento populacional. Roma atraía muitas pessoas para morar dentro do seu território. Por conta disso, havia sempre a necessidade de aumentar as terras de agricultura, aumentar as terras controladas sobre Roma, e por isso as invasões e a expansão territorial sempre era um objetivo romano. O expansionismo ocorreu na Península Itálica, ou seja, Roma se tornou dona de todo o território da Península Itálica, além de cidades da Magna Grécia, que já é a região da Ásia, e regiões da África e da Europa, né? Principalmente a Europa, que foi toda dominada pelo expansionismo romano. A conquista do Mediterrâneo, contudo, gerou um conflito com a cidade de Cartago, né? Lembrando do assunto sobre os persas, Cartago é uma cidade que foi colônia dos fenícios e por conta disso, né, ela controlava o mar Mediterrâneo, e para Roma conquistar a região do Mediterrâneo, ela precisou derrotar Cartago nas chamadas Guerras Púnicas. Aqui um mapa que mostra a expansão territorial romana, passando pela Europa, pela Ásia e pela África. Dentro das Guerras Púnicas, né, a disputa foi para obter o controle do mar Mediterrâneo e o principal conflito dos romanos foi contra os cartagineses. Após vários conflitos, Roma derrota Cartago e ascende como a maior força do Mediterrâneo. Um dos fatos interessantes sobre a derrota de Cartago é que a cidade foi totalmente destruída, toda a sua população foi transformada em escravos, e dentro do território de Cartago foi jogado sal para que nada nascesse naquele território, né? Mostrando o poder que Roma tinha sobre as outras cidades, né? Para tentar fazer com que os outros territórios tivessem medo de Roma ao derrotarem Cartago, que era a segunda maior potência do Mediterrâneo. Entre as consequências da guerra, destacamos: surge uma nova classe de homens, chamada homens novos, né? Porque esses homens eram pessoas pobres, plebeus, que começaram a ter sucesso com as guerras e assim se tornaram pessoas mais ricas, e aí eram chamados de homens novos. Aumento do número de escravos. Com a ascensão da guerra, surge a classe de escravos de guerra, né? Pessoas escravizadas que tiveram seus territórios conquistados por Roma e assim se tornaram escravos dela. E o aumento das dívidas de pequenos proprietários de terra, né? Lembrando do assunto da aula passada, onde nós vimos que os pequenos proprietários de terra iam para a guerra e voltavam, mas não conseguiam abastecer o seu comércio, abastecer a sua produção agrícola. Então as dívidas dos pequenos proprietários aumentaram e isso também gerou conflito entre romanos, entre plebeus e patrícios. Essa imagem mostra um pouco do exemplo do que foi a guerra, Guerras Púnicas, né? O uso de elefantes era muito utilizado pelos cartagineses. A crise e a decadência da República Romana. Primeiramente, as crises sociais entre os patrícios e plebeus, como eu já coloquei, né? Essas disputas entre patrícios e plebeus. Os plebeus sempre buscando mais direitos, sempre buscando uma melhoria de vida, né? E os patrícios não permitindo essa melhoria, né? Gerou conflitos que fizeram com que a República não fosse mais o ideal romano. O surgimento de uma nova classe social, os homens novos, né? Que mexeu com a estrutura política romana, já que esses homens novos também tinham poder econômico e assim eles tentavam participar do Senado junto com os patrícios.
As revoltas de escravos, principalmente a liderada por Espartaco, né? Roma vai se tornar um centro de escravidão, né? Muitas pessoas eram escravizadas em Roma por conta da questão da escravidão por guerra, e parte desses escravos então vão criar uma revolta liderada por um deles, que era chamado de Espartaco, e com isso Roma também vai ter uma crise dentro do seu próprio império, dentro do seu sistema de escravidão dentro da República Romana. E por último, a disputa por terras na luta pela reforma agrária. Lembrando que dentro das reformas feitas pelos plebeus, algumas delas foram que líderes plebeus poderiam ser colocados como cônsul. Alguns deles lutaram por uma reforma agrária. O que seria isso? A terra, que pertencia a Roma, que era controlada por poucas pessoas, essa seria dividida pela maioria da população, e todas as pessoas, independente da sua classe econômica, independente se fosse patrício ou plebeu, teriam direito a um pedaço de terra igual. Isso gerou muita revolta entre os patrícios e o apoio dos plebeus, e foi um dos motivos para a decadência da República. Sobre a questão dos escravos, é importante a gente lembrar que foi nessa época da República que surgiu o Coliseu Romano, né? Era onde, então, alguns escravos lutavam como gladiadores, né? As lutas de gladiadores, famosas em filmes, né, eram travadas entre escravos para entreter a população. Aqui nessa cena a gente vê a revolta liderada por Espartaco, que era um escravo gladiador também, que lutou para tentar libertar essa classe da população romana que servia aos ideais romanos. O primeiro triunvirato e a ditadura de Júlio César, né? Para tentar reconduzir Roma ao sucesso, ao poder eminente, foi formado o primeiro triunvirato, formado por Júlio César, conquistador da Gália, né, que é uma região que hoje pertence à França, Pompeu, que dominou a Espanha, e Marco Crasso, que dominou o Oriente. Todos eles eram generais do exército romano e se tornaram então os três juntos líderes do império da República Romana. Crasso morre e Pompeu adoece, né? Com isso, Júlio César, que tinha o apoio da população e o apoio do Senado, sobe ao poder como ditador, né? Lembrando que o ditador tem poderes absolutos dentro da República Romana só durante 6 meses. Mas Júlio César consegue fazer com que o Senado aprove que ele se tornasse um ditador vitalício, ou seja, até a morte dele, ele seria ditador romano com todos os poderes absolutos. Durante o seu reinado, né, Júlio César distribuiu terras para o exército, que era da sua classe, já que ele era um general, colonizou novas regiões para escravizar outros povos e financiou a construção de obras públicas. César é assassinado em 44 a.C. pelos próprios senadores como uma tentativa de impedir o seu domínio romano. Aqui uma imagem de um busto feito de César e, de novo, a imagem mostrando a morte de César sendo assassinado pelo Senado. O segundo triunvirato foi formado então por Marco Antônio, Lépido e Otávio. Otávio, que era filho de Júlio César. Olha aí a passagem de pai para filho. Otávio derrota Marco Antônio e Lépido e se consagra imperador romano, iniciando assim uma nova fase que foi chamada de Império, né? O segundo triunvirato também não deu certo, já que os três líderes não conversavam entre si e um buscava mais poder que o outro. Nesse momento, então, Otávio derrota os outros dois e, com a ajuda do Senado, se torna imperador romano. Uma curiosidade nesse assunto do segundo triunvirato é que Marco Antônio e a rainha Cleópatra, que era a rainha do Egito na época, tinham um romance e os dois buscavam controlar tanto o Império Egípcio quanto o Império Romano. Só que isso eles não conseguiram ter êxito e Otávio se consagra imperador romano. Aí, de novo, o busto de Otávio e a imagem do imperador, que será o nosso próximo assunto
da próxima aula, onde nós veremos como foi o Império Romano.